Marco, boa noite a todos. Boa noite, Manuel Gomes. Obrigado por ter aceito aqui o desafio de poder conversar aqui durante uma hora perante os nossos colegas treinadores. Antes aqui de começar com as questões, também fazer aqui uma referência especial à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, com quem a Confederação dos Treinadores recentemente fizemos aqui uma parceria, e desde já aqui também o agradecimento pela Liga estar preocupada também em valorizar os treinadores e o foco não ser apenas nas suas competições, mas também nos seus principais agentes, e tal como os jogadores de futebol, também os treinadores de futebol são muito importantes para o desenvolvimento do jogo. Muito bem, Manuel Gomes, eu vou tentar por Manuel, eu sei que toda a gente está à espera que eu trate por Personeca, a gente devemos falar disso lá mais para a frente, agora no início não é tão importante, e vou fazer como faço com os meus convidados. Portanto, vamos andar aqui muitos anos para trás, ali à volta da década de 50, se quiser podem ir para a década de 60, e aqui a primeira questão é o que é que fez, ou o que é que aconteceu na sua infância que o fez ligar ao desporto? Foi a família, foi os amigos, foi a escola? Estamos a falar, para os treinadores mais jovens, estamos a falar aqui de um período pleno do Estado Novo, muitos anos antes da Revolução do 25 de Abril, e vivíamos um Portugal diferente, com os constrangimentos que havia na altura, dificuldades de acesso que tínhamos ao conhecimento de outros países, e portanto, como é que foi a sua infância e o que é que eu vou ao desporto? Eh, Antes de mais, boa noite, Pedro, boa noite, Marco, boa noite a todos aqueles que nos ouvem e veem através desta plataforma. E é importante porque isto é uma forma de partilha. Também um agradecimento pelo convite feito, agradecimento também à Liga Portugal, na qual também estou e estive sempre ligado. E pronto, é um gosto muito grande falar sobre aquilo que nos apaixona, em primeiro lugar, o desporto, e de minha parte, muito especial, o futebol. Eu sou do século passado, já tenho uns anos bons nisto, o que é normal, e eu tenho a lembrança e as referências daquilo que foi talvez a melhor época ou a melhor década de futebol português até à atualidade. Foi onde eu tenho consciência daquilo que sou eu, é a década de 60. E como é que isto começa? Começa antes do 25 de Abril, como todos sabemos. Todos não. Imagina um bocado, pouco sabe. Portugal era um país esquecido, um país em que os índices culturais eram muito baixos. Quando veio o 25 de Abril, nós tínhamos cerca de 40% de analfabetos. As coisas eram muito complexas. Então, nesta aldeia, nasci no Minho, numa aldeia perto de Barcelos, meia dúzia de quilómetros de Barcelos, e as dificuldades eram muito grandes, muito grandes. Eu ia para a escola descalço, mesmo no inverno, e a única coisa que nós poderíamos ter para podermos entreter era uma bola de trapos feita, roubávamos uma meia e tal, punhamos lá para dentro um bocadinho de palha, etc. e tal, para não magoar muito os dedos, e lá estávamos. Brincar de diferentes formas, a saltar, quando vinha a fase da fruta era o melhor porque poderíamos fazer uns assaltos aos quintais, onde os lavradores estavam vigilantes, e nós organizávamos para que pudéssemos usufruir dessa vantagem de ter a fruta. Era uma forma de organização, saltávamos muros, para ir às castanhas tínhamos que saber atirar pedras para que os ouriços caíssem e nós pudéssemos então tirar as castanhas. Enfim, havia um conjunto de habilidades e de formas de movimento que eram próprios de uma altura em que estávamos na rua e sabíamos que não passavam carros porque não havia carros na aldeia.
podia aparecer uma motorizada de vez em quando, uma bicicleta também raramente, e então tudo era espaço para nós darmos também espaço à nossa imaginação, à criatividade, ao movimento, e tudo isso. Isso ajudou de uma forma muito grande para que se desenvolvesse todas as capacidades motoras dos jovens, dos 10, 11, 12, 13, 14 anos. É essa a E memória que tenho perto de aqui si, sempre. não, não, e acho que é importante, aliás, eu também sou dos tempos que se dizia que, e eu lembro-me, mesmo nos dias de hoje, notamos que os alunos da escola e da faculdade, de facto, quando vêm das aldeias, nota sempre uma diferença do ponto de vista do desenvolvimento motor, comparativamente, por exemplo, eu nasci em Lisboa, na cidade, nas avenidas, não podíamos jogar futebol porque éramos atropelados pelo carro ou pelo autocarro e, portanto, a prática esportiva estava restrita digamos, à escola. Elas já eram tempos diferentes. Mas voltando a essa altura, perto de si havia alguma estrutura organizada, algum clube, ou basicamente era a escola e pouco mais, onde vocês podiam ter a prática mais organizada? Pronto, já não vale a pena estarmos aqui a falar da Universidade Portuguesa, existiam organizações de facto mais tarde, mas ali perto de si, estamos a falar de Barcelos, não interessa aqui a idade das pessoas, mas há muitos, muitos anos atrás, não estamos a falar de Barcelos hoje em dia, que é uma cidade extraordinária e desenvolvida, mas naquela altura se uma pessoa quisesse ter uma atividade mais organizada, o que é que havia? Não havia piscinas, não havia, portanto, não havia nada desse tipo de estruturas. Como é que o Manuel Gomes e os colegas podiam praticar de forma mais organizada? Olha, é engraçado, Pedro. Naquela altura, sabes que os relatos ao fim de semana, ao domingo, o relato era um tempo sagrado, porque Pois, os narradores tinham de facto muito jeito para narrar os acontecimentos dos jogos. E nós aproveitávamos porque havia sempre um rádio nos largos para que todas as pessoas pudessem ouvir o relato, e aquilo era uma festa muito grande. Na minha terra, que é Galego Santa Maria, e agora uma grande referência, e que foi também meu jogador, o Paulinho, que está no Toluca, no certo. México, e que foi campeão e o melhor marcador, isso é ótimo. O meu clube era um clube, o clube da minha freguesia era o Santa Maria. Estava a iniciar também o seu caminho e que os jogadores lá vinham uma, duas vezes por semana fazer os seus treinos no final do dia, muito no final, não havia luz, claro, e havia na cidade do Gil Vicente. O Gil Vicente era a grande referência, embora fosse um clube ainda a dar os seus primeiros passos, não era profissional, mas era grande referência. Nós víamos os jogadores, quando ia para a escola, se havia treino à tarde, o saltar da bola, o pinchar da bola, o som era uma coisa mágica, sabe? Parecia o Beethoven dos tempos de hoje, era um som mágico. E então esses eram os dois polos de futebol organizado. E então, aos 15 anos, no Santa Maria ainda não havia nem juvenis nem júniores, só havia séniores. E foi o primeiro ano que o Gil Vicente entrou com os juvenis, 15 anos, então foi de facto um desafio muito grande. Eu ia para Barcelos, para a escola, Como é que ia para Barcelos? Como é que ia para Barcelos naquela altura? o meio de transporte a pé, não é? Claro, era o único meio Tá. de transporte a pé, porque o autocarro levava 5 tostões. E então isso já era muito dinheiro, esses 5 tostões já dava para comprar Pois. 2 pães, 2 trigos, como nós dizíamos. E então ia e vinha a pé, e era uma festa sempre, porque era o meio de transporte que era utilizado, pelo menos até aos 15 anos. E os seus E pais então apoiavam, acompanhavam ou só ficavam em casa à espera de ouvir o que é que tinha para contar? Como é que era naquela altura? Como é que os pais viam o desporto e viam essa paixão pelo futebol? eu tive uma mãe que faleceu no Covid, com 95 anos, que era mãe solteira. Era uma mulher fantástica, foi uma gigante naquilo que foi na educação, sabe que na educação naquela altura eh, era muito agressiva, a pedagogia era a pedagogia da chapada, do pau, do não sei o quê. E é engraçado que numa aldeia atrasada, uma pessoa analfabeta nunca me tocou, nunca me bateu, nunca.
E então, quando eu fui para o Gil Vicente, de facto eu tinha grandes habilidades, porque passava o dia a saltar, a jogar, a brincar. E eu, como a minha mãe era analfabeta, dava sempre os testes, etc. e tal, para assinar, olha, mãe, isto está a andar mais ou menos e tal, e confiável e tal. E no futebol também foi assim, é mais um teste, e no teste assinou para, só porque só sabia fazer o nome, e pôs o meu nome. Passado uns tempos, disse, epá, disseram-me que tu estás a jogar no Gil Vicente, caramba. E eu tinha que assinar, então a mãe assinou, mas eu não quis preocupá-la muito para ser eu a assumir a responsabilidade e por isso não lhe disse para que era, porque senão ia ficar preocupado e tal. E isso também goas, aleijas e tal, e não sei o quê. Ah, não se preocupe, este é o melhor caminho e deixou-me o caminho livre. Aceitava sempre o caminho. De facto, é essa dívida eterna que tenho para com ela e pelo esforço que ela fazia sempre para que eu estudasse. E tinha uma preocupação muito grande, estuda, estuda, estuda. E eu também tinha, embora fosse jovem, uma preocupação, que ainda hoje tenho, e ao longo da minha carreira tive sempre com os meus jogadores. Há um dado que é fundamental, o conhecimento. Se nós tivermos o conhecimento, se nós tivermos acesso à escola, à cultura, nós temos as ferramentas para depois podermos ir para a luta. E sempre tive a minha preocupação, mesmo como jogador profissional, foi cuidado, não te magoas, se te lesionas, estás tramado, porque depois podes ir para um canto qualquer e nunca mais te safares, nunca mais teres possibilidades, porque antes do 25 de Abril tudo era muito complexo, tudo era Mas muito para além da difícil. sua, mas para além da sua mãe, houve algum treinador, algum professor que também o estimulasse a perceber a importância de estudos, porque acredito que na sua aldeia, se calhar grande parte dos seus colegas não tinham essa preocupação, ou isso era na sua zona, havia essa preocupação com a escola, ou era mesmo só o Manuel que se preocupava com isso? Lembra-se E, disso? eu lembro porque havia o incentivo sempre da minha mãe, a saber ler, e dizia-me isto, é engraçado, deve ser tão bonito ser professor. Dizia-me isto com. O professor é uma coisa, deve ser tão bonito, saber ler tudo, saber traduzir tudo. Portanto, havia esse incentivo. E havia um único que estudava já na universidade, o único indivíduo da minha freguesia, que era de uma família bem estruturada, rica, etc., para aquela altura. Eu tinha sempre esse modelo. E nos relatos que eu ouvia de futebol, eu era muito fã da Académica de Coimbra, os estudantes de Coimbra, e vinha sempre essa ideia, o estudante de Coimbra académica, que jogava muito bem futebol. E, portanto, era uma das grandes referências, foi também um dos clubes que eu senti sempre um carinho muito especial. E, aliás, nos anos 60, tinha 13, 14 anos, já tinha nessa altura sempre uma grande capacidade de iniciativa. Organizei o clube que era os Académicos de Galegos Santa Maria, uns 5, 6 jogadores, e então íamos depois, sábado, domingo, pelas freguesias vizinhas, nós 5 ou 6, a ver se arranjávamos equipas para jogar contra nós, nem que fosse bastante mais velhos, porque no final nós acabávamos quase sempre por ganhar. Tínhamos jeito, era sempre os mesmos, e tínhamos um grande jeito para isto. Portanto, essas eram grandes referências. Claro que no futebol, naquela altura, os cinco violinos, o Eusébio, o Coluna, o Matateu, enfim, o Acúrcio, todas estas referências entravam no nosso imaginário de um dia podermos ser jogadores como eles, porque para sermos falados como eram falados os jogadores, portanto, em cada domingo de jogo, bem narrados pelos locutores de grande qualidade. E eu sempre sentia, por aquilo que eu via, pelas dificuldades da minha freguesia, por aquilo que eu via no percurso até à cidade de Barcelos, as pessoas eram muito incultas, não tinham acesso à escola, muitos não tinham a quarta classe, portanto, que não era obrigatório naquele tempo, para as mulheres, muito menos. E eu tive sempre a percepção disto. Ou te agarras aos livros, ou
não tens saída. E foi essa persistência. Eu era um aluno na primária, era o melhor, no secundário era dos mais fraquinhos. Isto é, dava sempre o 10, 11, 12 e tal, e não havia mais filmes para além disto. O que de facto gostava era desporto. Na minha escola joguei o futebol, eu joguei o handball e o voleibol. Tinha aquelas capacidades motores bem desenvolvidas e ajudava-me a adaptar a qualquer dessas modalidades também. Sentia que os seus treinadores apreciavam a sua preocupação com o conhecimento, ou nessa altura os treinadores não ligavam muito a isso? Os seus treinadores. Não ligado. É engraçado, há um nome que nunca me esquece, que é o meu primeiro treinador, que é o Canário, ex-jogador, um homem também boa pessoa, e que foi, que me entusiasmou, e porque gostava também, porque jogava, sabia, tinha mais técnica que os demais, e jogava, e era disciplinado, e depois no jogo, como eu era médio, tinha sempre a vontade de comunicar com os jogadores, ajudando-os no jogo, orientando-os também, e começa a haver essa apetência. E esse Canário, nunca mais me esquece. E é engraçado também, o meu professor, o professor que nunca mais me esqueceu, o nome era o Machado Ribeiro, que era o professor de ginástica naquela altura. Como se na altura, exatamente. E esses eram sempre referências que não me esqueci. Como nunca me esqueceu o nome do médico no primeiro centro de medicina em Braga, o Dr. Macedo. Portanto, estes são os marcos do início de uma disciplina, ou de uma modalidade, ou de um desporto que nos apaixonou muito. Portanto, estas referências ficaram sempre. Esse Canário, o pai do Dito foi meu treinador depois no Santa Maria, estava eu na tropa com 17 anos e já era sénior no então Santa Maria. Fui para a tropa mais cedo, com 17 anos, para me livrar da tropa, Okay. porque sabia que no tempo do antes do 25 de Abril, Pedro, e todos aqueles que nos ouvem, e os pais de parte das pessoas que nos ouvem, nós sabíamos que nascíamos, morríamos, mas antes tínhamos que ir à tropa. Certo, é verdade. Isso não havia. E então foi antecipar um bocadinho a tropa. Porquê? Porque dos 17 aos 21, é engraçado isto, Pedro, o raciocínio que se tinha naquela altura. É aquilo que acontece agora. Há sub-19, há a Liga Revelação, há o É o sub-23, sub-21, é o exatamente, o sub-23, sub-23. exato. Portanto, As há equipas muito. B para os mais jovens, pronto. Exatamente. O que é extremamente importante, porque neste espaço dos 17, 18 até aos 23, havia muitos jogadores que se perdiam. Agora há muitas mais oportunidades abertas para que jogadores que surgem naturalmente mais tarde possam ter a sua possibilidade naquilo que é o futebol. Qual é que é o momento que começa a sentir que, ok, eu gosto de jogar futebol, mas se calhar até agir ser treinador? Qual é que é o momento? É um treinador que o influencia para isso? Como é que surge de repente a vontade de ser treinador? Foi ser treinador-jogador? Como é que isso aconteceu? É engraçado, Pedro. É um bocado isto. Eu estive no Rio Pelo, no futebol profissional, depois tive Paredes, etc. E quando eu acabo o curso de Educação Física e posso começar a dar aulas, eu disse, epá, tenho a almofada, estou seguro. Agora, a partir desta segurança, vamos continuar a caminhar. E então, estive numa altura, já tinha sido treinador-jogador, no Prado, que subimos à segunda Divisão Nacional, foi a única vez que o Prado subiu. O treinador, que era o Cartaxenal, disse: Moneca, podias ser preparador físico, jogador e preparador físico. E então eu já o ajudava naquilo que era o treino físico, dava-lhe algumas ideias, e etc. E tal. E nessa altura tinha 28, 29 anos, ainda era Estamos a falar da década de relativamente. 80, não é? Estamos aqui a falar já ao mesmo início da década de 80, não é? Antes de ir Ainda, depois, mais tarde, para o Valdevez, não é? ainda estamos na década de 70. Ainda estamos na Certo, década de certo. 70, fins da década de 70 e tal. E Sim. então descemos de divisão. Eu dava aulas em Barcelos, etc. E então os diretores disseram, epá, e os jogadores, alguns dos jogadores que ficaram,
no clube, dizia, "Epá, o ideal era fulano, se dissesse ao fulano, eu dizia, pá, eu não vou jogar mais, eu estava um bocado desiludido pela nossa descida da segunda divisão novamente à terceira. E então o dirigente disse, era porreiro, eficaz, era bom, alguns jogadores também pediram, etc., por esta relação e a empatia que se foi criando ao longo do tempo. Foi 2 épocas que tive no Prado, uma de subida e outra de descida. E então comecei, não fazia a mínima ideia, acabei por, na época de 80, começar aí a minha vida de treinador, mas nunca deixando de ser professor. Essa é que era a minha base, o plano A era ser professor. E gostava muito de ser professor. E depois, ao longo do tempo, é que as coisas mudaram e acabei por deixar, porque era incompatível ter as duas profissões. Eu vou aproveitar, vou fazer aqui uma questão, depois já vamos voltar aqui, porque o nosso tema aqui é as competências dos treinadores, mas aquilo que também lhe vou perguntar acaba por se enquadrar nisso. E eu acho que é importante falar sobre isso, até porque isso foi bastante importante na minha vida enquanto atleta e mais tarde, o percurso é semelhante, fui jogando e fui estudando até que me convenceram a ser treinador. Portanto, revejo, no meu caso, não no futebol, no caso do handball, mas revejo na minha história parecida com a sua. Mas há aqui um aspecto, não interessa aqui os clubes, eu e o meu pai éramos adeptos ferrenhos de um clube em Lisboa, não dos mais conhecidos, mas um também bastante conhecido na altura, e jogou muitas vezes contra si. Mas havia uma coisa que me começou a marcar nessa altura do Manuel Gomes. Estamos a falar aqui de uma geração de treinadores, e vou dar aqui alguns nomes, há vários, mas, por exemplo, o João Ferreira, que foi um professor importantíssimo na altura do ISEF, não é? INEF e ISEF, como o Manuel Gomes sabe. Mas, na verdade, outros foram aparecendo e, na verdade, só não está historicamente assim escrito, mas está quase assim escrito, praticamente que só com o Carlos Queiroz e com o Nel Vigada é que começou-se a falar da formação em educação física nos treinadores. No entanto, o Manuel Gomes, e pensei que se há muitas pessoas nem não sabem porque é que era o professor Deca, a verdade é que sempre teve, sempre gostou e nunca teve problemas, porque há aqui uma altura, se quiser explorar, pode explorar, há aqui uma altura que se dizia que os professores de educação física, que eram treinadores de futebol, eram mal vistos e que havia colegas que até preferiam dizer que não eram professores de educação física para não serem, de alguma forma, mal vistos, estava tudo virado mais para os ex-jogadores. E o Manuel nunca teve esse problema. Portanto, que eu me lembro, posso estar enganado, que eu me lembro foi sempre o treinador que a sua formação académica, apesar de, como agora acabou de dizer, tem formação como jogador profissional, estudou, ou seja, tem tudo igual aos outros, mas teve sempre um enorme orgulho na sua formação profissional, e acho que ficou visível a forma e o carinho como fala de ser professor de educação física. Acha que isso foi importante de alguma forma, não só para si, mas acima de tudo, para uma nova geração que veio a aparecer na década depois de 90, de se perceber a importância que a formação tem, independentemente dos cursadores de futebol serem bastante bons, e penso que todos nós concordamos com isso, não tem nada a ver com isso, mas ainda nos dias de hoje, o Zé Mourinho é licenciado como nós em Educação Física, mas é verdade, e ele próprio também, de vez em quando aqui e ali vai falando, mas pronto, voltando aqui um bocado à pergunta, dizer assim, acha que isso foi importante? Acha que ajudou a desmistificar a importância da formação, seja dela qual for? Porque há aqui depois uma questão aqui de um dos nossos ouvintes relativamente a isso. Portanto, gostava que falasse um bocado sobre isso, porque essa é uma característica, se calhar, para quem tenha hoje 20, 25, 30, 35 anos, não percebe esta questão. Porque se forem ver aos treinadores todos da primeira divisão, nunca houve nenhum, depois do, agora não do Manel, depois do professor Neca sim, mas antes do professor Neca nunca houve nenhum que tivesse tanto prazer de falar sobre a sua formação inicial e ter sido a jogador, ter tirado os cursos UEFA, tal qual como os outros treinadores. Alguma vez pensou nisso? É um tema que para si é perfeitamente normal, mas sabe que tem essa característica. Distingue de todos os outros, independentemente dos percursos e dos sucessos, isso é uma marca sua. Eu não notava muito isso, percebe, Pedro? Porque quando
do Sim, não tinha essa desporto, consciência naquela altura, não é? Parecia perfeitamente normal, não é? não tinha muito essa consciência. O que achava sempre que a contribuição do conhecimento, do conhecimento científico foi determinante, sabe? É preciso, é, é preciso conhecer o passado para adivinharmos o futuro. E disse-lhe há bocado que, de facto, a nossa década de 60 foi fantástica, porque tivemos dois pilares importantes que foram treinadores de grande nível. O Otto Glória, um brasileiro, o Brasil estava no topo, e o Bela Gutmann, também a escola falha-me agora o nome da escola da húngara. Húngaro, Húngara. húngaro, sim, quer Estas dizer, duas naquela altura já era escolas húngaro, foram sim, naquela altura já era, húngaras. sim, já era húngaro. Portanto, estas duas. E, e, e como tu disseste e muito bem, há uma classe que é fundamental no nosso desporto. São os treinadores. Só poderá haver bons jogadores se houver bons treinadores. Só poderão uma escola será boa não pelos seus edifícios, pela sua estrutura, mas pelos seus professores, pelos seus funcionários. Esses é que estão permanentemente em contacto com aquilo que é o ensino. Eh, A década de 70 foi uma década cinzenta no futebol. As pessoas talvez nunca tivessem refletido sobre isso. Foi a nossa pior década. Foi o fim de um regime ditatorial e o início da democracia. E o início da democracia aqui foi fundamental. Os anos 80, até os anos 80, eram só os treinadores que vinham da prática. Repetiam, 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 mas não evoluíam. Nos anos 80 começa a aparecer também os treinadores que vinham das universidades. E eu era aceito porque vinha, estive no futebol profissional, isto vinha também daquilo que era o conhecimento das universidades. E eu sempre defendia de todos, aos homens da prática, que quando houvesse esta junção da teoria e da prática, o nosso futebol iria melhorar. Sempre tive essa consciência. Fui sempre um indivíduo que tentei construir pontes entre as pessoas, porque era fundamental, o conhecimento era fundamental. Veio o Josualdo Ferreira, fantástico, que teve uma carreira extraordinária, um homem com conhecimento ímpar naquilo que é o futebol, o Carlos Queiroz, o Nel Vingada, etc., foram fundamentais, foram homens que vieram das universidades. O Nel Vingada foi também ele jogador de primeira divisão, ainda Exatamente, no exatamente. Atlético. O Queiroz veio de Tete e jogou lá futebol também. E, de facto, o nosso futebol dá o grande salto com um homem visionário que gostava muito e tinha a paixão pelo futebol e jogou futebol, mas as lesões às vezes não possibilitam. Foi o Carlos Queiroz e o seu Delfim, que foi o Josualdo. E o impacto destes, de termos sido campeões em Riad em 89 e em Lisboa em 91, foram muitíssimo importantes para aquela que foi também uma das grandes décadas, com a Lei Bosman, a década de 90, em que o Carlos Queiroz vai para os Emirados Árabes Unidos para a seleção, o Nel Vingada vai para a Arábia Saudita e eu vou, via Benfica, para a seleção de Angola. Portanto, nós praticamente fomos com maior dimensão dos pioneiros da saída dos treinadores portugueses para o estrangeiro. E, de facto, foi uma Exatamente. época que correu muito bem também a mim, fomos à fase final do CAN, etc. E isto foi importante. Mas foi importante o grande salto que o futebol deu, porque depois daqueles grandes conflitos entre os homens da prática, e esses tinham mais receio, porque tinham só o conhecimento do terreno, havia o léxico dos treinadores das universidades era um bocadinho diferente, e eles tinham um bocado de receio daquilo que viesse a acontecer. Houve conflitos fortes nessa altura, mas depois começou progressivamente a conciliar-se estes dois vetores e trouxemos todos juntos, o futebol para aquilo que nós somos hoje. Um futebol consolidado, forte, respeitado, em todas os seus
a todas as suas áreas, como treinador, como jogadores, como empresários, etc, etc. Portanto, mas houve, de facto, essa grande conflitualidade, este receio do homem da prática e do homem da ciência. E a junção destas duas coisas foram de facto, o elemento que projetou o nosso futebol para patamares, de facto, completamente diferentes. E se olhares um bocadinho, Pedro, nós antes, no século passado, em 50 anos, vamos lá, depois dos anos 50, nós fomos duas vezes aos campeonatos do mundo. Foi 76 na Inglaterra e 86 no México. Depois nunca mais fomos. Fomos a dois Exatamente. europeus. Agora, neste século, eh, temos sido consistentes em todas as grandes competições, e isto deve-se, de facto, a homens do passado. E por isso eu tenho um respeito enorme por todos, mas pelo Carlos Queiroz, por aquilo que ele olhou e projetou para a frente, o Nel Vingado, o Josualdo, o Arthur Jorge, que foi campeão, o primeiro campeão europeu, e depois foi também o primeiro campeão fora de Portugal, pelo Paris Saint-Germain, em França. Portanto, há todo um conjunto de gente que foi determinante para aquilo que é o nosso futebol de hoje. Eu concordo consigo, mas tenho que dizer, e eu sou insuspeito de falar, porque eu digo que sou de outra modalidade, mas na verdade o Manuel Gomes foi o primeiro a ter coragem a assumir isso. E isso fica na história e nem sempre a história é justa, porque as pessoas não se lembram disso. E a verdade é que teve essa coragem de assumir numa altura em que as pessoas tinham receio de assumir. E, portanto, para mim será sempre a referência do futebol que teve essa coragem. Porque, e agora queria entrar nessa conversa, porque outro dia, pá, foi para aí na semana passada, vou passar pelas redes sociais, e houve alguém que fez um post sobre, sobre a sua carreira, dizer que, pronto, nunca disse campeão nacional, isto, aquilo, enfim, aquilo que vai passar. Não era um post negativo, era simplesmente falar sobre o seu currículo, como já tinha essa pessoa já tinha feito com tantos outros treinadores. Mas, na verdade, e queria que falasse um bocado sobre isso, porque isso vai entrar aqui na questão das competências. Eu não sei se as pessoas têm a noção, e eu antes de vir para aqui tinha estado a fazer esse, aliás, foi eu que tinha estado a fazer esse estudo. Os registros não são certos, porque estamos a falar da primeira divisão desde 1930, portanto não é fácil ir buscar as informações todas, mas as pessoas não têm noção, desde 1930 até os dias de hoje, não houve mais de 600 treinadores na primeira divisão. Portanto, aquela coisa de que, epá, ok, ser campeão ainda é menos, se calhar estamos a falar de um número muito mais reduzido, mas a verdade é que, da mesma maneira que um jogador que se forma aos 5, 6 anos, ou começa a jogar futebol aos 5, 6 anos, numa academia, portanto, o Sporting, por exemplo, isso aí o Benfica e o Porto, a percentagem é menos de 1% dos jogadores, já nem falamos em serem o Cristiano Ronaldo ou o Figo, não, é conseguirem chegar a séries de primeira divisão, não chega a 1%. Portanto, nós já tivemos registados mais de 100 mil treinadores, portanto, fizemos aqui a percentagem, significa que apenas meio por cento dos treinadores de futebol, desde que existe futebol em Portugal, conseguiram chegar à primeira divisão. E o Manuel Gomes faz parte desse grupo de elite que chegou à primeira divisão. Pretendo aqui que a nossa plateia, e como falámos antes, temos aqui vários treinadores com várias experiências. Quais é que têm sido, porque continua no ativo, quais é que têm sido as competências que considera absolutamente essenciais? Já falei de algumas, para que os treinadores tenham sucesso, não é ser campeão nacional, mas conseguirem manter-se computadores, seja nestes distritais, seja que divisão for, mas conseguirem ter 20, 30, 40 anos, ou nos colégios de formação, para mim isso é completamente indiferente, mas consigam-se manter computadores de futebol, quais são para si as competências? Já falou em uma delas, que eu também considero que é a persistência, já disse várias vezes, de formas diferentes, a importância da persistência, mas quais é que considera realmente fundamentais, independentemente da modalidade, diria eu. É, Pedro, eu acho que é fundamental, é vacilar. Eu olho para o teu trabalho é um trabalho de um homem extremamente apaixonado pelo desporto, mas fundamentalmente pelo handball. O que os jogadores me diziam muitas vezes é que, eu como estava com eles diziam-me, mister, a sua paixão pelo futebol, pá, a sua paixão pelo treino é uma coisa contagiante. Pá. Nós às vezes queremos baixar um bocadinho a guarda, pá, mas sentimos, olhamos
e sentimos a paixão e o entusiasmo que põe no treino, que põe no jogo, a vontade de fazer as coisas. Eu parece-me que isto que é fundamental. Depois perceber sempre, em minha opinião, nas competências, é nós percebermos que do outro lado está um homem, com sonhos, com ilusões, com vontades, com problemas de todos os dias, com dificuldades para resolver as coisas, e que tem que ser ouvido e tem que ser tolerado. O homem que joga, o homem que joga é um homem com uma multiplicidade de questões muito diferentes. Por exemplo, na Índia, o futebol, o cricket é a modalidade número um, mas o futebol foi o único país em que eu estive num clube em que tive os 5 continentes metidos nessa equipa. Foi uma coisa marcante, sabes, Pedro? E A tive diversidade cultural, não é? A diversidade cultural. a diversidade cultural. Foi o único país no mundo em que havia esse hábito, porque eram os Churchill Brothers, que era um indivíduo que ficou lá da descolonização portuguesa. É engraçado. E todos os dias, mas todos, em todos os treinos, a pontualidade era sempre importantíssima, era sempre fundamental. Antes e depois dos treinos, o manager juntava toda a equipa e todos, cristãos, hindus, muçulmanos, judeus, etc., meditava. Tínhamos 2 minutos. Como esse clube era de origem cristã, o capitão avançava e rezava na religião cristã. E todos os demais, as diferentes religiões, meditavam necessariamente na sua religião. E no final a mesma coisa, ganhasses, perdesses, treino, mas sempre se fazia isto. Portanto, a identidade, o respeito, portanto, porque os valores do desporto, seja o futebol, o basquetebol, os valores do respeito, eu acho que as pessoas do desporto têm uma relação e um respeito pelo outro muito grande. E eu acho que as competências as nossas competências são o perceber o local em que estamos inseridos, a respeitar termos a capacidade de aculturarmos-nos e de respeitar sempre um. E o jogador sentir que está ali um treinador que tem conhecimento, que respeita, que tem conhecimento e fundamental também, que tenha paixão pelas coisas. Se tiver paixão, tu sabes disso tão bem ou melhor que eu, a paixão transmite paixão, entusiasmo, e depois os jogadores vão atrás de nós. A organização, sentir que estamos sempre bem organizados, saber o caminho que nós queremos seguir. E a humildade é sempre, eu acho, que é uma característica também daqueles que lideram e que respeitam sempre, mas sempre liderados. É fundamental, eu digo sempre ao treinador, nunca te esqueças de que do outro lado o jogador que joga é parte fundamental e é um homem. Um homem que muitas vezes faz coisas menos boas porque por trás dessas coisas menos boas está um dia menos feliz. Está um problema que ele apanhou pelo caminho. E se fores capaz disso, terás seguramente mais sucesso. Eu acho que estas competências ajudam muito a que o treinador possa estar feliz, porque a paixão, lá está aquilo que disse Pedro, a paixão é fundamental. E eu, quando estava na Ripel, só dar este exemplo, porque me parece que é importante. Nós no Ripel era um clube fantástico, como o Cufo do Barreiro, um clube de empresa. Nós Exatamente. treinávamos de manhã, então íamos trabalhar à tarde, ou vice-versa. E eu não era feliz a trabalhar dentro da empresa. Todos os dias eu me levantava, não posso, tenho que sair. E, portanto, eu estava em engenharia de eletrotecnia e máquinas, mas não me sentia feliz. Tinha que ir para o ar livre. Já Confúcio, 5 séculos antes de Cristo, dizia isto, na China.
Se não queres trabalhar um único dia na tua vida, escolhe um trabalho que tu gostes. Eu Pois. sinto que não tenho trabalhado. Porque eu todos os dias que me levantava para o treino, eu ia com uma felicidade muito grande. Ia treinar, ia estar com pessoas, ia me divertir, com sentido de responsabilidade. Mas é esta a paixão, eu parece-me que é fundamental, porque o jogador é inteligente e capta bem todas estas mensagens. E a paixão, e a competência, e o respeito, parece-me que estes são os três pilares fundamentais para que o treinador possa, como tu dizes muito bem, não é o treinador de primeira, nem da seleção, nem de segunda, é o treinador de futebol. Porque, no fundo, é o mesmo espaço, é uma bola, 11 contra 11, homens que jogam, homens que chutam, homens que rematam, é igual. Depois, é o sucesso. Nesta altura, ainda por Gil Vicente, nas as Legends que se realizam na Exatamente. Nazaré, estou com eles. É para o capitão ligou-me, prof, caraca, você e tal, não sei o que e tal. Venha, vou convosco com muito jogo. O Walking Futebol, na Associação de Futebol do Porto, estou com eles na organização, etc. Essencialmente porque gosto, é como tu dizes, independentemente do, da, da, da competição em que estamos, é a paixão que temos pelo jogo, é a paixão que temos por estar com as pessoas, podermos ajudar as pessoas, podermos ser uma parte também dessas mesmas pessoas. Eu acho que isto que é um pilar muito, muito importante. Sentia, olhando para o seu currículo, houve muitas vezes que, por opção sua, preferiu ser treinador adjunto. Sentia que, como treinador adjunto, conseguia ajudar, conseguia se focar mais nessas questões do como treinador principal, que muitas vezes o treinador principal tem o foco nas questões do modelo de jogo e, enfim, em algumas características da equipa, e o treinador adjunto consegue ver outras coisas. Sendo que muitas vezes essa a opção sua de preferir estar como treinador adjunto do principal ajudava mais o crescimento das equipas. É uma boa questão, importante questão, e muito importante, Pedro. Eu, ao fim de 14 anos, fui 14 anos treinador principal. Sim, E houve a possibilidade, em 94, 94, 95, 95, 96, ir para o Benfica com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge exatamente. vinha de França de ser campeão, era o Benfica com uma dimensão muito grande, estava no Braga, o Braga queria que eu continuasse, mas eu, disse, eu refleti e disse, epá, vou estar com gente que são campeões, sabem de futebol, têm outras vivências. E então foi uma parte muito importante. 2 anos percebi o que é e a importância do treinador adjunto. É muito importante. Mas também é importante, como dizia o Manuel Sérgio, só sabe quem pratica. Quem convive com as diferentes situações tem uma percepção mais correta daquilo que são as coisas. E foi muito importante. Em 2002 vou para o Mundial da Coreia do Japão, através do António Oliveira, porque já tinha uma experiência também de um clube grande. E de treinadores que me ensinaram muito. Eu estou eternamente grato a dois homens que já partiram, o Arthur Jorge e o Mário Wilson. Foram dois mestres dos mestres. Sabe? Isto é muito importante. E a importância que eles davam ao treinador adjunto. E eu tive uma percepção da forma como teria que olhar no futuro para o treinador adjunto, porque tive essa experiência. Como adjunto, depois como um bocadinho como mentor também, com o Lito Vidigal, que foi uma experiência também riquíssima. Portanto, são Recomenda isso? condições. Acha que é importante os treinadores passarem por diferentes experiências e não estarem sempre só, eu quero ser treinador principal ou quero ser treinador de guarda-redes, não. Essa multidisciplinariedade como treinador, acha que é fundamental para o crescimento do treinador? Acho muito importante. Sinceramente, acho muito importante. Olhamos para um caso que todos nós gostamos e que estamos, e que devemos muito ao sucesso dele, e que tem muito jeito, e passou pela Faculdade de Universidade Humana, o José Mourinho. O Sim, José Mourinho foi um jogador mediano, pai, ainda foi meu diretor desportivo no Vitória de Setúbal,
Não Eh, sabia, não sabia. Ok. Nos anos 90, Félix Mourinho, É verdade, o Félix Mourinho, sim, sim, nessa altura tem razão. No exatamente um Vitória. homem, uma criatura fantástica. E, e o Mourinho, pronto, perdi-me um bocadinho do Mourinho, Sim, foi sempre treinador adjunto, ou seja, ele tem sido um jogador mediano, como dizia, exatamente, era isso que eu queria agarrar. depois dizia que foi treinador, que foi Era isso que tradutor, eu não é? queria agarrar. Sim. Foi, foi fundamental para o Mourinho ter sido adjunto do Bobby Robson. Ter uns anos largos de adjunto em equipas campeãs. Eu recordo-me, os meus relatórios dos jogos, eu era mais observador no Mundial da Coreia do Japão, o Gilberto Madeira disse-me uma altura assim, prof, até que enfim eu começo a ler relatórios de futebol, porque eu via páginas e páginas e páginas e não conseguia ler. Eu costumo dizer que sou um treinador com sorte, por isso é que eu falo do Mourinho, porque Mourinho, somos amigos, numa altura que ele estava para ir para o Sporting, passou do Benfica para possivelmente ir para o Sporting, encontramos-nos e eu pedi-lhe, Mourinho, opá, se tu me puderes, estás ali em Setúbal, fazer um ou dois relatórios das equipas que são meus adversários, era porreiro. E ele fez-me dois relatórios, um ou dois. Eu olho para o relatório, Pedro, olho para o relatório e digo assim, epá, isto uma folha A4, este gajo diz-me aqui tudo. Gajo desportivo, claro. Uma capacidade de síntese e de observação completamente diferente. Isso ajudou-me naquilo que foi depois a observação para o Mundial da Coreia do Japão. A aprendizagem. O grande salto que nós demos, Pedro, também, como treinadores de futebol, foi a partilha que nós continuamente vamos fazendo, como aquilo que estamos a fazer agora, e que eu ouço ainda no sábado na Lusófona, depois não sei o quê. Eu nunca deixo perder nada, sempre que posso, vou ouvir e vou ver para poder tirar sempre alguma coisa. E o ser adjunto ajudou-me muito, muito, muito. O Mourinho é, de facto, um treinador de eleição e acho, se lhe perguntar, que os anos que ele teve como adjunto de outros treinadores, do falecido já Manuel Fernandes também, etc., etc., tudo isso ajudou à construção de um treinador de qualidade excepcional. Mas parece-me, em minha opinião, o ser treinador multidisciplinar ajuda muito a construção do treinador e esse adjunto, ou esse preparador físico, ou esse treinador mentor, eu acho que também é uma figura que poderia ser muito importante naquilo que é o treinador, porque cada vez mais entramos naquilo que é a saúde mental do treinador. O desgaste é muito grande. E eu acho que esta partilha, este despertar de suporte, de ajuda ao treinador, poderá ser muito importante. Por isso, acho que quanto mais larga for a base de sustentação, mais seguro é também o crescimento do treinador principal. E olhando agora para alguns passou aqui por diversos países, portanto, desde Maldivas, passando por Israel, e, pá, enfim, outros países, Angola, para aí fora, Índia, já falámos. Foi vendo a transformação da nossa sociedade de hoje. Olhando para os jovens, e temos aqui muitos treinadores da formação, olhando para estas transformações todas que a sociedade está a ter, não vou dizer que são positivas ou negativas, são aquelas que são, tal como já falou, na década de 50 ia descalço para a escola, era o que era, portanto, são realidades. E hoje vivemos a realidade que vivemos. Acha que essas competências, a paixão, da forma como os atletas hoje, os jovens, olham para o desporto, para o futebol, enfim, para um conjunto de outras coisas, o que é que acha? Acha que os treinadores têm que ser diferentes? Acha que há aqui competências que são universais? Há aqui quem fala das questões da pedagogia, se a pedagogia hoje será necessariamente diferente da pedagogia do passado. O que é que nos pode dizer um pouco sobre isso? O futebol é sempre o futebol. O treinador hoje acho que tem, em minha opinião, uma vida mais, sob o ponto de vista mais facilitada e do outro ponto de vista mais dificultada. É importante termos esta noção. As redes sociais
são um benefício, mas são também uma questão muito, muito difícil para os treinadores poderem gerir. O jogador de hoje se olharmos para a alta competição, um jogador só, a sua unidade, já é quase uma empresa. Os jogadores de um Sporting, Benfica, Porto, já têm à sua volta um conjunto, uma multiplicidade de pessoas a trabalhar com ele, muito grandes, desde o advogado, o economista, desde o nutricionista, o personal trainer, que é o complexo, porque muitas vezes, se não houver uma boa coordenação entre aquilo que se faz no clube e articular bem com o personal trainer, torna-se difícil essa questão. Depois entra outra figura que é muito importante naquilo que é o treino de hoje, o empresário, o agente. Se o jogador não joga, pressiona para poder sair. Portanto, há um conjunto de fatores que entram naquilo que é o desenvolvimento do jogo. Por isso acho que é sempre importante isto. A partilha, o treinador continuar a ser, eu vejo sempre isto, e acho um treinador que vem da prática, o treinador tem uma experiência enorme. Vamos falar, por exemplo, do Sérgio Conceição. Foi jogador em Portugal, a alto nível, de seleção, em Itália, etc, etc. Tem um conhecimento muito grande. A sua cultura passa também pelo contacto com outras culturas. Vai crescendo, vai ganhando maturidade. Não é só aquela que vem das universidades. Toda esta junção é extremamente importante. E depois, é claro, ter uma equipa cada vez mais. Eu cheguei à primeira divisão só comigo a treinar, nem Pois, adjuntos tinha, e ainda dava aulas. Hoje, qualquer equipa técnica da primeira liga, segunda liga, tem 7, 8, 9, 10 treinadores. É uma equipa multidisciplinar, em que, de facto, a divisão de tarefas é extremamente importante, a cooperação com os jogadores é fundamental, e, claro, é também uma vida muito difícil porque a pressão cada vez é maior. E o treinador português sabe que tem este caminho. Formar-se aqui, treinar, porque nós temos boas competências, temos bons treinadores e temos também, é importante dizê-lo, jeito para a coisa. Por isso é que acontece também com o handball, o salto que vocês deram na última meia dúzia de anos, é impressionante. Porquê? Porque eu acho que nós portugueses, sendo um país pequeno, temos muito jeito para a prática do desporto. Se forem dadas condições, o salto é bem maior. Mas os treinadores têm que se formar aqui, com a teoria, certificar. A certificação é fundamental. Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível. Treinar aqui e depois ir para fora. E por fora, conversar sempre com treinadores que já passaram por essas experiências. Estas experiências ajudam as cabeçadas que nós demos, que eu dei fora. Já digo muitas vezes a treinadores que vão, cuidado, não vais por esse caminho, porque eu já dei com a cabeça na parede num determinado sítio e tal, vai por ali. E esta reflexão, esta partilha ajuda, lembra-se claro. alguma história dessas? Lembra-se alguma daquelas histórias, ter acontecido alguma coisa num treino ou num jogo completamente inesperado, não estava preparado para isso, e como é que lidou com isso? Por exemplo, Angola foi a primeira vez que eu saio para Angola, para a seleção de Angola, e a seleção é complexo, né? Muito complexo. Logo no primeiro jogo, que foi no Uganda, se eu não tivesse tido dois treinadores, dois mestres da relação, que foi Mário Wilson, diferente do Arthur Jorge, mas dois do conhecimento tremendo, eu logo no primeiro jogo, teria caído. E assim tive 2 anos. E foram dois treinadores só no século passado que foram à fase final do CAN, o CAN que vai haver agora em Marrocos. Foi o Carlos Laguinho, um homem da ciência também, da prática, um craque que depois morreu em Angola, e fui eu, fomos os dois primeiros no século passado. Mas nessa altura que fomos para o Uganda,
eu tive uma reunião com a equipa, porque a equipa não queria embarcar. E eu assim, pá, vocês não querem embarcar porque, oh, mister, porque tinham-nos dito que nós íamos no avião do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. E os jogadores disseram, oh, mister, nós temos prémios em atraso do ano passado a perder de vista. Nós vamos amanhã num Antonov. Antonov era um avião, havia aquele monstro russo de levar tanques para a guerra lá para o norte de Angola, sem assentos, sem coisa nenhuma. Pá. Eu disse, pá, mas garantiram-me que vamos no avião da presidência. Pá. Nem penso nisso, pá, nem penso nisso. Pá. Nós não vamos, nós não vamos. E pronto, fui eu, conversei com ele e disse, epá, isso não nos vai resolver o problema. Vocês assim não vão receber prémios. Mas o que eu vos garanto, nós vamos ganhar no Uganda, vocês vão me ajudar nisso, vocês são fundamentais, e depois garanto-vos, ou pagam tudo e mudamos a lógica do transporte, ou eu vou-me embora. Isto é aquilo que eu vos garanto aqui, pá, antes de partirmos. Eu não sei o que é um Antonov. Pedro, nunca tive tanto medo na minha vida como nesse voo. Luanda, Nem me quero imaginar, pois. não lhe passa pela ideia. Não havia um assento. Urinavam encostados ao avião e a urina caminhava lá de um lado para o outro, porque era essa a prática anterior. Portanto, porque a África é diferente, percebe? Mas foi importante porque depois tive uma reunião, ganhámos 1-0, felizmente o resultado ajudou-me, e disse, caro Presidente, quando chegarmos a Luanda, quero conversar consigo. Presidente fantástico, um homem extraordinário. Estou eternamente grato àquilo que ele foi. Vou-me embora, porque isto não é assim. Não, pronto. O meu amigo veio para aqui para nos ajudar a organizar. É isso que queremos. Passado pouquinho tempo, prémiozinhos em ordem, as coisas se organizaram-se num país em grande dificuldade, mas com pessoas humanas fantásticas. E isto veio, esta paciência, esta estratégia de contornar as coisas e ir para cima, foi com dois homens que tinham uma experiência de treinadores extraordinária, que foi o Mário Wilson e o Arthur Jorge, e os tempos que passámos juntos. Portanto, isto para lhe dizer que a aprendizagem, a diferença da relação daquilo que são culturas diferentes e dificuldades diferentes, que era um país que ainda havia a guerra MPLA-UNITA, não é? E as dificuldades eram, como deve compreender, muito grandes. Não, não, eu agradeço porque há vezes há sempre a ideia que os treinadores de topo como o Manuel Gomes é tudo só facilidades, porque só vê sempre o resultado final, ou vê esse jogo e vê a vitória e acha que aquilo corre tudo bem e nem percebe o que é que se passou. Eu queria voltar atrás numa questão, que aqui só uma coisa entre nós, eu também, não vou dizer farto no bom sentido, estou sempre farto de ouvir de falar da pressão da Primeira Liga, seja de handball, seja de futebol, seja de basquete, seja o que for, o lidar com essa pressão. Manuel Gomes não acha que ser treinador de miúdos hoje em dia, 10, 11, 12 anos, é que não tenho uma equipa multidisciplinar. Estou eu, treinador, completamente sozinho com os miúdos. Os pais, a sociedade, esse treinador está sozinho, não tem o adjunto, nem o fisioterapeuta, nem o diretor desportivo, o team manager, como se diz hoje, não tem os adeptos. Não, ele está sozinho, com um grupo de miúdos, como digo, seja do futebol, seja do outro. Como é que ele resolve isso? Como é que ele ultrapassa sozinho estas questões? Não, aí não será a verdadeira pressão, não é? Eu acho que eu acho que é muito mais difícil do que a pressão quando falam de é difícil estar na primeira divisão. Pois é, e estar com o miúdo sozinho e ter que ser pai, ter que ser amigo, ter que ser professor, ter que ser confidente, perder os jogos com os miúdos e ter que estar com um sorriso na cara no dia a seguir. O que é que pode dizer aos treinadores? Porque na verdade 90 e tal por cento dos treinadores vivem, esta é que é a realidade que eles vivem, mesmo no futebol. Grande questão, Pedro. Sabes disso tão bem quanto eu. Grande questão. Grande questão. O treinador é o centro, é o mais importante. Então, nas crianças, isso é muito importante. A pressão sobre os treinadores é muito grande.
Nós estamos e temos que nos direcionar mais, a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação Nacional de Treinadores tem-se que focar mais naquilo que é a nossa base, que são os treinadores da formação. Eles são pressionados porque, enquanto que eu cresci e nós éramos pés descalços, éramos vadios, éramos muito mal vistos, tivemos que construir uma imagem diferente ao longo dos anos. Hoje, todos os miúdos que vão para a formação vão, muitas vezes, pressionados pelos pais para serem Cristiano Ronaldo. E a pressão é já exercida sobre os treinadores que estão indefesos, que estão no início da sua carreira. Isso é muito... Os pais desses miúdos querem ser já empresários Jorge Mendes, porque veem no filho aquilo que eles nunca foram. E que são jogadores extraordinários. E é como disseste, 0,1% é que vão ser jogadores profissionais, vão viver mais ou menos de futebol. Os outros não. A grande prioridade deve ser, de facto, a primeira formação, a formação académica, estudar, crescer e ajudar a formação, a nossa formação nos nossos treinadores jovens tem que ser mais virada para um suporte maior para que eles possam desenvolver bem o trabalho nos clubes de formação. E tem que ser muito mais ajudados. E tem que se arranjar um estatuto do treinador para que ele possa, através das autarquias, através de legislação governamental, e esse trabalho, tu tens feito um trabalho fantástico com 30 e tal federações, define o estatuto do treinador jovem, do treinador da formação. O treinador é o mister. Mister é o senhor que as pessoas, que o miúdo, como tu dizes, e muitíssimo bem, com conhecimento fantástico, tem que ser o treinador que está sozinho na formação, tem que ser o pai, tem que ser o padre, tem que ser a mãe, tem que ser o amigo. É um super-herói. É um super-herói. Perfeito. Numa só palavra. Tem que ser o super-herói. Super-herói. Tem que ser. Temos que arranjar em conjunto todos uma estratégia para ajudar esses jovens na formação. Porque os treinadores, porque os pais querem, como tu dizes, o resultado, querem o resultado, o pensamento concreto, as crianças até aos 12 anos, é só o pensamento do concreto daquilo que é o momento. Mas o treinador do sub-11 quer ganhar. E ganhar, e alguns têm a linguagem, vêm entre linhas buscar a bola, recepção orientada. Isso não existe nesses miúdos. Mas a vontade e a pressão que tu dizes dos pais e dos familiares é tão grande que ele também quer arranjar uma solução. Por isso temos que consertar para que nós possamos ter jovens mais bem formados, com uma competência motora cada vez maior, porque os miúdos, no meu tempo, agarravam-nos pelas orelhas para ir para casa, hoje agarramos pelo braço para os tirar de casa. E Exatamente. É a tal transformação. É exatamente uma grande transformação. E os nossos treinadores têm que ser mais ajudados, têm que ser mais apoiados. Muito bem levantada esta questão, e todos nós, treinadores das diferentes modalidades, temos que encontrar caminhos para ajudar. Então, no futebol, muito mais, porque há uma fobia tremenda dos pais pensarem que têm cada filho um CR7, um Cristiano Ronaldo, e fica completamente cego e pressiona. Eu às vezes vou ver jogos de miúdos para isso mesmo, e pressionam os miúdos, pressionam os treinadores, pressionam toda a gente para que o filho jogue e para que grite e para que não sei o quê e tal. E isso é uma questão que nos deve preocupar a todos nós como cidadãos, fundamentalmente como pais e como avós, que no meu caso já sou. Pois que o que está a ver, falava-se muito do abandono dos jogadores já no passado, alguns lembram-se disso, e hoje a verdade, a realidade que nos assusta é que começa a haver o abandono dos treinadores jovens, por isso é que há um bocado dizia da pressão, porque não conseguem lidar com esta situação porque estão sozinhos.
Por isso é que eu dizia, quando é um clube mais organizado, que tem o coordenador, e há pouco dizias, e é fundamental aquilo que o futebol fez, o handball também faz, e outras modalidades, com o processo de certificação sério, tentar que os clubes sejam mais organizados, acaba por defender o treinador, mas a verdade é que a realidade do futebol e das outras modalidades, e eu penso que na maior parte das modalidades ainda é pior, porque o futebol sempre vai tendo aqui, aqui em Portugal, uma maior visibilidade, mas hoje o treinador que está de voleibol está sozinho com os seus atletas, muitas vezes é ele que tem que levar os miúdos para o treino e tem que levar as bolas, e se o miúdo tem dificuldades nos estudos, ele tem que falar com os pais, porque o miúdo depois tem vergonha. Portanto, e tem que se buscar o conhecimento algum, o conhecimento não cai, não é? Portanto, o Manuel Gomes fez este percurso, e eu acho que essa é a maior, acho que eu agradeço tudo aquilo que disse, estamos a caminhar aqui para o fim, já lhe vou passar a palavra para últimos conselhos que queira dar, mas eu acho que o mais importante de olhar para a sua carreira é perceber que toda essa foi bebendo um conjunto de experiências, desde a formação académica, desde ser treinador, desde ser jogador, desde ser filho, desde ser pai, desde ser avô, enfim, são tantas as experiências que foi acumulando, e mesmo assim continua aqui com um conjunto de dúvidas. Quanto mais o treinador com 18, 19, 20, 21, 22, 25 anos, como é que ele consegue resolver esses problemas? E acho que está aqui um conjunto de ideias que eu agradeço imenso, toda a sinceridade com que e que os treinadores vejam que não é fácil. Pronto, eu lembro do Manuel Gomes subir divisão, mas também lembro de descer, e portanto o insucesso faz parte do dia a seguir, da gente ter que lidar com isso. O que é que gostaria de. Eu poderia ficar aqui mais de 2 horas a falar consigo, sem qualquer problema, pela paixão que tenho de ouvir os treinadores a falar, mas que, como digo, já estamos aqui quase a 1 hora e 1 quarto. O que é que o Manuel Gomes gostaria de dizer aos treinadores? O que é que ficou por dizer? Ficou muita coisa por dizer, mas o que é que gostaria de dizer mais? Por dizer, ficam sempre imensas coisas. Nós depois refletimos e sabemos que ficam imensas coisas. Mas o importante é que, de facto, se é treinador, porque tem a paixão por ser treinador, que não deixe de o ser. Não deixe de o ser. Essa paixão vai ajudá-lo a que ele continue a caminhar ao encontro dos seus sonhos. Eu, por exemplo, houve uma altura, e disseste muito bem, de subidas várias vezes à primeira divisão, várias épocas na primeira divisão. Eu tive uma descida em 90, 91, pelo Tirsense, em que estive sempre do meio da tabela para cima, sempre bem, perto da Europa, etc. Caio no último jogo, já depois da hora, em que tinha 5 equipas com os mesmos pontos, e fui eu a cair nessa altura. Caíram 5, eu fui o sexto ou 4 e eu fui o quinto. Isto para dizer o quê? O mundo desabou sobre os meus ombros. Eu estava a dirigir um curso de treinadores, aqui o Carlos Manuel, que agora é ilustre locutor, foi da Sport TV, Do canal 11, sim, do canal 11. um craque dos craques, grande jogador, era aluno nessa altura. E na segunda-feira, isto foi no domingo, na segunda-feira os formandos disseram, epá, hoje o homem nem cá aparece. O homem que há muito este termo no futebol, o homem. À hora, um bocadinho antes da hora, lá estava, na minha função, na minha responsabilidade, era pro bono, porque não se ganhava dinheiro nenhum, o preletor não ganhava coisa nenhuma, etc., fazia por paixão, etc. E para dizer a todos estes treinadores que nos estão a ouvir, que o meu melhor período foi a partir daí. Foi uma lição também muitíssimo importante. Não é, nem costumamos dizer muitas vezes isto, nem é na vitória que está tudo bem, nem na derrota que está tudo mal. A derrota ajuda-nos a construir coisas novas. Às vezes alguns treinadores passam por mim e dizem, prof, não ficar demasiado eufórico na vitória, nem depressivo na derrota. Equilíbrio. Saber para onde é que estamos a caminhar. Ter alguma sorte. Eu digo que tive sorte na vida. Sempre tive. Graças a Deus. Muita sorte. Procurou-a. Sem dúvida, é isso mesmo. Certificar para estar no caminho. Depois nunca desistir. Continua.
A vitória é isto, o Churchill já dizia isto. O que é a vitória? É caminhar de derrota em derrota até à vitória final. Levantem-se. O perder e o ganhar faz parte do nosso trajeto. Sejam persistentes, documentem-se, competentes. Os vossos jogadores têm que acreditar na vossa mensagem, no vosso trabalho. E vocês, mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que mais tarde, acabam por encontrar um caminho de felicidade, que é fazer aquilo que vos apaixona, aquilo de que vocês gostam, a modalidade que vocês gostam. Ser treinador é mister, é um senhor na vitória ou na derrota. É num caminho que nem Cristiano Ronaldo ganha sempre, nem Messi ganha sempre, nem Mourinho ganha sempre. Portanto, tudo isto faz parte da nossa vida. Sejam resilientes. Não, por favor, não desistam. Não tenham pressa. Eu tenho a idade que tenho, e digo com muito gosto, porque sou de 51, não digo a idade, sou de 1951, e o problema, as lutas que eu tenho aqui em casa com a minha mulher, é que estou sempre fora, estou sempre em formações, estou na paixão, eu não posso deixar de futebol. Esse é o desporto é o meu oxigênio. Portanto, alimentem-se desse oxigênio, vocês vão ser felizes, vão dar um contributo enorme às vossas modalidades e, principalmente isto, vão ser felizes. E nós estamos sempre à procura da felicidade. Estamos numa sociedade muito egoísta, muito individualista, pensar muito no dinheiro. Vi tantos ricos sozinhos ao longo da minha vida que não se vos passa pela ideia. E vi tanto pobre cheio de riqueza porque tinha amigos onde podiam encostar o ombro, podiam partilhar coisas. Por isso, não desistam. Treinadores, caros amigos treinadores, persistam no vosso caminho e vão ser felizes. Foi um gosto enorme estar aqui convosco. Pedro, imensamente grato, um abraço do coração, que tu, a tua família e aqueles que nos ouviram tenham um Natal muito feliz e que 2026 lhes dê a saúde, a alma, a vontade de continuar este caminho em defesa do nosso amado desporto. Muito obrigado, Manuel Gomes. Eu, da minha parte, também desejo toda a sorte do mundo. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui presente. Eu acho que foi das vezes que eu me perdi completamente no tempo a ouvi-lo. E obrigado por esta partilha. Estas horas da noite realmente são a paixão que nos faz estar aqui às 10 e tal da noite a falar para quase 1000 treinadores. Muito obrigado. Eu passava aqui a palavra para o Marco para terminarmos o nosso Coach Talk.